Esse podcast é proibido para menores de 12 anos. Para quem tem tutela. Para maiores de 60 anos. Para pessoas sensíveis. Estatais em geral. Ouça. Filhos do Cabaré. Nós somos as cantoras do rádio. Ao que consta, o rádio foi inventado pelo italiano Guglielmo Marconi, em 1896. Sua transmissão foi realizada no Canal da Mancha em 1899. Com duas bolas de cobre separadas, ele conseguiu criar faíscas que atravessavam o ar, originando o princípio utilizado pelo meio de comunicação. No entanto, há quem diga que na mesma época Nikola Tesla também trabalhava para criar um sistema prático de telegrafia sem fios. Há também quem diga ainda que foi o padre brasileiro Landel de Moura o inventor só rádio. A primeira transmissão radiofônica do mundo foi realizada em 1906, nos Estados Unidos por Lyd Forest experimentalmente para testar a válvula tríodo. As primeiras transmissões para entretenimento regulares começaram em 1920 na Argentina e nos Estados Unidos. No Brasil, inicialmente apenas militares poderiam ter aparelhos de rádio. A primeira transmissão civil foi realizada no dia 6 de abril de 1919, a partir de um estúdio improvisado na Ponte do Shoa, no Recife, pela PRA. 8, Rádio Clube de Pernambuco, tendo, à frente, o radiotelegrafista Antônio Joaquim Pereira. Em abril de 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro é inaugurada, sob a direção de Edgar Roquette Pinto, e é reconhecida como a primeira rádio do Brasil. Alô? Esse silêncio, o silêncio. Eu achei que tinha caído. É o silêncio que precede o apocalipse. Uma vez na faculdade o professor falou isso, né? Eles estavam falando lá, ficou aquela galera falando junto. Aí ele ficou em silêncio assim, cara, aí todo mundo ficou quieto. Aí ele olhou assim, um silêncio constrangedor, né? Tá todo mundo ouvindo a voz dele, de repente parou. Que professor que era o professor de teologia. Como é que é o nome dele? Nabor. Ele já faleceu. Você é todo ateu aí, fez aula de teologia? Parabéns, hein? É obrigatório na faculdade, mano. na Unimep. Eu fiz também. Eu estudei na Unimep. Ah, é? Aqui no campus da Bárbara? Não, eu estudei no campus de Piracicaba. Você teve, na sua época tinha a matéria EPB? Tinha. Você teve algo assim? Deu aula. Inclusive o cara que me deu aula morou no mesmo bairro que eu lá em Petrópolis. Não é mesmo? Então não foi o mesmo que deu aula. Mundo pequeno, né, cara? Caralho. Só que ele já não morava mais, mas ele morou no mesmo bairro que eu em Petrópolis. Mas vocês não se conheceram?
Não, a gente conheceu só aqui, colou ele. Olha que coisa. E aí, cara, como é que vocês estão? Estão bem? Tá tudo bem, Murilo? Tudo bem, obrigado. Tirando a guerra, tudo em paz. Achei que não fosse falar. E aí, Henrique, qual que é a falsidade do cumprimento hoje? Essa semana eu posso. Vai tomar no cu todo mundo aí, é nóis, hein? Ô, louco. Que ignorância é essa? Chegou muito violento. Maior de idade. Disso. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre rádio, vocês já viram aí na abertura. A importância é engraçado. Quando eu perguntei muita gente na academia, muita gente foda, né? Parece que tem muita gente lá. Eu perguntei a uma galera na academia se tinha um hábito de ouvir rádio. Pouquíssimos têm, e mesmo assim quando ouve, raramente é uma rádio voltada para notícia, né? Escuta música, essas coisas. E no carro, né? E no carro. Eu sou de uma época, meu livro também, que o rádio era presente na vida de todo mundo, né? Tanto quanto a televisão, por exemplo, né? Que hoje nem a televisão é tanto mais, né, na vida das pessoas. Mas o rádio era muito presente, qualquer no barzinho, no boteco, o cara estava ouvindo rádio, no ônibus, às vezes o motorista estava ouvindo rádio, pegava um táxi, andava de carro, todo mundo ouvindo rádio, acompanhando as coisas. Eu lembro muito quando a gente ia fazer compras, moleque, meu pai saía do trabalho lá buscar a gente no mercado, a gente voltava ouvindo a Hora do Brasil, entendeu? Chato, insuportável. Aí ficava lá, tocando Guarani e a gente ouvindo a Hora do Brasil. Isso foi se perdendo, veio a internet, né? A internet tirou muita coisa, tirou jornal de papel, muitos jornais fecharam, só estão com versão online hoje em dia, né? Fecharam, que eu digo, não existe mais o jornal impresso, né? Por exemplo, um clássico, o Jornal do Brasil, ele é só digital hoje em dia, não é mais um jornal impresso. E tem vários outros jornais que aconteceram isso. As pessoas perderam esse hábito de ler jornal. Tem jornal, por exemplo, aqui na região aqui que a gente mora, o Liberal, por exemplo, diminuiu de tamanho físico mesmo, entendeu? Porque para diminuir custo e tudo mais, várias coisas. E aqui vai ter um conflito legal de gerações. Tem o Henrique, que é uma geração que já nasceu com rádio, vamos botar assim, o rádio já bem em segundo, terceiro plano, apesar de ainda ser muito importante. Tem o Murilo, que é tal como eu também, já ouviu muito rádio, eu lavava o carro do meu pai ouvindo rádio, eu via jogo pelo rádio, tudo pelo rádio, né? Trabalhava com o radinho ligado lá na tribuna de Petrópolis, lá, ouvindo as coisas, e começava, Murilo, qual o papel, qual a importância do rádio para você? Eu diria que assim, o rádio, antes de falar de mim, o rádio ele ainda exerce menos. Mas foi um grande meio de comunicação em massa, né? Então, eu acredito que o rádio, ele deu início a tudo isso que a gente entende como comunicação em massa, que envolve notícias, envolve o entretenimento, envolve a ligação entre as pessoas, a sociedade, ajudou a criar hábitos, inclusive hábitos de consumo. Então o rádio teve uma importância muito grande na civilização. Para mim, obviamente, né, um garoto, uma pessoa da minha época, da minha geração, foi impactada pelo rádio também, apesar que o rádio, quando eu me conheço por gente, ele já estava eclipsado pela televisão. A televisão já tinha tomado um espaço muito grande que em outros momentos tinha sido ocupado apenas pelo rádio. Ainda assim, eu fui uma pessoa que eu tive um contato bastante grande com o rádio. Então, assim, eu tenho uma lembrança muito positiva, muito saudosista em relação ao rádio. Então, por exemplo, quando eu era garoto, né, os colegas, a gente se reunia na esquina, era comum alguém trazer um radinho, ligar, nós procurarmos, né, uma emissora que tocasse
uma música que a gente gostava, ou que tivesse um locutor que contasse uma determinada história. Eu me recordo de estar indo para a escola da manhã, ou voltando na hora do almoço. Então, eu morava num bairro onde havia muitas construções, era um bairro que estava ainda em processo de construção. Então, os pedreiros, os construtores, que eles ficavam fazendo as casas, fazendo as calçadas, várias vezes levavam um radinho e deixavam ligado no Gil Gomes. O Gil Gomes é vamos dizer assim, é um precursor, né, desses programas policiais, né? Então ele tem uma voz muito característica. Então, assim, eu me recordo dele falando, ele contando, ele dava aquelas pausas dramáticas, vinha uma música que se elevava, né? Também me recordo do rádio, no carro, que para mim ainda é uma presença. Eu entro no carro, eu ligo o rádio instantaneamente, né? Mostrando que o rádio ele ainda está presente na vida das pessoas, né? E o rádio ele conseguiu espremido, né, entre a televisão, a internet, ele ainda consegue sobreviver, né? Inclusive ele está na internet, né? A gente pode acessar a internet, escutar uma emissora, né, caso a gente queira. E é incrível como ele conseguiu sobreviver a todos esses novos meios de comunicação, né? Então o rádio, ele de fato é o nosso avô que continua aí ainda a prestar um grande serviço, né, para a sociedade. Você falou aí do programa do Gil Gomes, antes do Henrique falar. Eu lembro que eu ia de Kombi para a escola. E o cara ficava ouvindo uma rádio, que é o seguinte, tinha um programa lá no Rio do Aruz, a rádio, e aí depois tinha um programa perto da hora do almoço, que isso que era engraçado, perto da hora do almoço, que ficava contando sobre crimes que aconteceram, ficava é como se fosse hoje um podcast de true crime. E o cara ficava falando aquilo na rádio, né, assim, não, que se quartejou, que picou, e porra, eu lá criança, ficava totalmente impressionado, né? Tinha 8 anos, ficava ouvindo aquilo, que horroroso, que coisa horrível. Isso era curioso, assim. Tem uma outra coisa de rádio também que eu quero falar um pouco mais pra frente. E aí, Henrique, você tem um hábito de rádio? Alguém na sua casa ouve rádio ainda? Eu tinha mais antigamente, né? Ainda mais quando ia pra escola de manhã cedo com meu pai, né? Porque meu pai, ele é, na minha visão, assim, né? Fala de rádio, eu lembro do meu pai. Não só antigamente, né? Antigamente eu ouvia muito com ele assim, era obrigado a ouvir no carro, né? A rádio foi bastante responsável por começar a moldar meus gostos musicais. Talvez do meu pai também, porque meu pai sempre ouviu rádio, de todas as formas, seja para ouvir notícias, seja para ouvir música. Mas de manhã, todos os dias de manhã, 6h20, 6h15 da manhã, a gente estava no carro. E automaticamente começava a tocar a rádio da Kiss. Todos os dias. Ainda hoje, se você entra no carro do meu pai, tá tocando rádio da Kiss. Sempre. Só que meu pai, ainda hoje em dia, ele trabalha em casa, né? Ele faz os serviços dele de casa. E se você chegar em casa, qualquer hora do dia, você vai ouvir alguém falando no rádio e ele deixa no home theater dele. Você ouvir lá da esquina que ele tá ouvindo rádio. Eu acho que o pai dele tem algum problema de audição, porque é muito alto. Ele escuta a rádio alto até hoje. Geralmente é notícia, né? Geralmente ele fica ouvindo notícia durante o dia enquanto ele trabalha. Mas eu sempre teve muito presente nessa parte. Hoje em dia eu não ouço mais, raramente. Rádio do carro que serve para ouvir música pelo Bluetooth do celular. Ou seja, alguma mídia assim. Hoje em dia carro não tem mais muito USB, mas um tempo atrás era USB também. Mas é basicamente isso, né? Que nem o Murilo falou, hoje em dia a gente consegue ver pela internet, né? Eu diria até, eu vou até um pouco além, né? Os podcasts são basicamente rádios da internet. Programas de rádio da internet. Né? Sim, eu também tenho essa analogia. Eu também acho que o rádio, que os podcasts, alguns podcasts, obviamente, tem muito de programa de rádio. Sim, e
se você vê até o Neto, né, que narra jogos ali, o pessoal dele narra os jogos, pega muito tanto da rádio de antigamente, porque ele participava de rádios antigamente, né, antes dos podcasts, e traz esse mundo pro mundo do podcast, né? Então acho que ficou um negócio muito legal. Não sei se vocês chegaram a ver alguma narração do Neto nesse podcast / rádio dele. Só vejo os cortes só dele puto. Sério? Rádio, né? Jogos, né? Que isso é outra coisa também, né? Por exemplo, os grandes clubes hoje, acaba também alguns jornalistas, ou como o Neto, por exemplo, tem canais, por exemplo, a Vasco TV. Só que a Vasco TV, ela não tem direitos de transmissão, mas ela transmite o jogo. Então fica lá mostrando, sei lá, ou o mapinha do campo, ou mostrando a torcida, e fica o cara narrando como se fosse rádio, né? Por exemplo, tem um cara que eu acompanho muito também, que hoje está na Rádio Tupi, mas durante anos na Rádio Globo, o Zé Carlos Araújo. Também eles ficam lá com a câmera neles no estúdio, eles vendo o jogo pela televisão e narrando. Tem muita gente que fez isso. Eu na academia direto, quando o Vasco joga, eu coloco lá num desses canais no YouTube para acompanhar o jogo. É a minha ligação com o rádio hoje. Ou então, por exemplo, eu ouço muito É da Coisa lá do Reinaldo Azevedo. Meu pai também. Apesar de achar que ele demandou muito rápido de um lado para o outro, assim, esse fato de mudar de lado rapidamente, assim, e radicalmente, acho que ele tira um pouco da credibilidade que ele fala, mas tem muita coisa que ele fala que eu curto, né? Então eu ouço o podcast dele antes de dormir, né? O programa dele vira um áudio e tem no Spotify, então eu boto no Spotify e ouço. Mas não é a mesma coisa, né? Não tem aquele lance da propaganda, né? Que entra, não tem isso, né? Mas é o contato que eu tenho hoje com o rádio, assim, a não ser como eu falei jogo, que eu boto em jogo lá e fico comigo. O jogo que eu acho que narração de jogo do rádio é um negócio absurdo. Sim. Eu acho um negócio muito, muito absurdo e impensável. Algumas vezes na minha vida eu tentei imitar, eu acho que eu perdi o fôlego nos primeiros 5 segundos. Mas sabe o que é maneiro? O jogo fica ainda mais emocionante, né? Exatamente, não tem imagem. Então o cara fica ali contando de um jeito, tá rompendo no meio campo, entendeu? Partiu para a ponta esquerda, tá na entrada, sabe? Ele vai falando assim, tu vai pintando aquela imagem na cabeça, cara. Entendeu? Sim. É muito legal, cara. Eu queria uma experiência de ver alguém fazendo de um jogo de basquete. Eu não sei se daria tão certo, mas eu acho que seria muito interessante. Eu já ouvi muito basquete. Me lembro que quando o Vasco tinha um time forte de basquete no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu acompanhava muito o jogo. O Flamengo também tinha um time massa, então o Vasco e o Flamengo estavam sempre decidindo os títulos nacionais. Então eu ouvia muito pelo rádio o jogo. É aquilo, não fica, lógico, o basquete nacional ele tem uma cadência, brasileiro ele tem uma cadência. Ela é mais devagar, pelo menos naquela época, hoje em dia eu não sei. Então os caras falando, traz com a bola, passa para fulano, não sei o que lá, sexta do Vasco, entendeu? E aí complicava do jogo, né? Dentre as sextas, às vezes passava algumas sextas sem falar nada, e assim vai. Caraca, é diferente. Às vezes também, daqui, né, mas teria que pegar, eu queria ver tipo assim, um Rômulo Mendonça, um cara que tá bem ligado ao basquete, né, como que ele faria alguma coisa assim, né, porque eu acho que varia muito também de quem tá fazendo, né, pode ser que varie muito de quem tá fazendo também. Ah, sim. E outra, é uma linguagem diferente, né? Completamente. Eu não sei quem foi, eu não sei se foi a SBT ou a Record, tá? Que trouxe caras de rádio e queria que a locução fosse de rádio na televisão. Não funcionou, entendeu? O cara de rádio está ligado a 200 por hora e o jogo não tá às vezes. Entendeu? Então ficava um negócio meio esquisito. Né? Ficava, caralho, que jogo esse maluco tá vendo? Porque é estranho, né? Porque, por exemplo, isso acontecia muito quando começaram a transmitir os jogos ao vivo, que muita gente ficava ouvindo o jogo pelo rádio e vendo pela TV. E você tinha esse conflito assim, né? Fica, caralho, o garotinho tá bem acelerado, hein? Acelerado que é gente. Entendeu? Mas era maneiro, pô, o garotinho, cara, ele tinha uns bordões demais.
ele falava que, mano, todo mundo via jogo lá por ele, né? Grande parte, né? Eu via os jogos com ele no carro e tal. Ele falava, você do volante, obrigado pela carona que me dá. Falava assim no meio da jogada, velho. Entendeu? Caralho. Você do volante, muito obrigado pela carona que me dá. Aí ele ia falando, mano. Você até para e olha pro lado pra ver se o cara não tá ali, né? Bem interativo. É muito doido, cara. É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Engraçado que uma coisa curiosa. A primeira transmissão de rádio no Brasil mesmo, assim, foi em 22, cara. E o rádio, você tem a impressão que, porra, o auge do rádio não foi de 100 anos. Né? Eu me arrisco a dizer que foi de 50, porque a televisão começou a aparecer em 70, né? E começou a dividir as atenções com o rádio, mas você vê o tamanho do rádio, né, cara? E como o Murilo Falou tem até hoje, não do mesmo tamanho, não com a mesma relevância, mas está aí até hoje. Indiretamente, de certa forma, eu consumo mais rádio ainda hoje em dia do que a TV. Do que a TV aberta, assim, por assim dizer. TV aberta nem vejo mais. No máximo, o que eu uso a TV mesmo pra ver é jogo, né, cara? É basquete, é futebol de vez em quando. Não, nem. TV aberta é uma coisa que eu abandonei mesmo. Infelizmente. Abandonei. Totalmente. Não vale a pena mais. Não é nem na Band que passa, né? A Fórmula 1 passa no Band Esportes, né? Então, cara, Fórmula 1 é uma coisa que eu me arrependo ainda, porque eu me penitencio de não assistir, não é uma coisa que eu gostava de ver. Mas, porra, cara, eu nunca me livro. Quando eu vejo, eu falo, puta, tinha corrida hoje, já foi, porra, já era. Entendeu? Eu perdi esse hábito de ver também. Eu me lembro todo domingo, né? Todo mundo via corrida todo domingo. Antes era mais normal, sei lá, cara, não sei se as pessoas no geral perderam muito interesse, não sei o que acontece muito não, mas é isso no geral mesmo. E que puta, aí vem um negócio com imagem, entendeu? É natural, cara, que tenha acontecido essa migração, vou colocar assim. Pô, vem um negócio com imagem, tu vê a imagem da parada ali, entendeu? Então acho que é natural, entendeu? Mas sendo que ainda eu acho que o rádio, ele dá a notícia tão instantaneamente quanto a internet, que é diferente da TV, por exemplo. Ou da imprensa escrita, então nem se fala. Mas o rádio, ele é tão imediatista, não sei se o Murilo concorda comigo, quanto a internet. Entendeu? Do mesmo tempo que acontece uma coisa, está nos portais de notícia, algum rádio o cara já está falando disso. Entendeu? Então ele continua com esse imediatismo. Eu acho que muitos sites também são portais de notícia, né? Da internet, no caso, né? Não, então, é isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando, então, por isso que eu estou falando. Aconteceu alguma coisa agora, não é que tu tem que esperar o Jornal Nacional para você ver. Tanto vai estar na internet, algum portal, como também vai estar, porra, no rádio. O rádio vai falar, ó, acabou de acontecer no Iraque, um bombardeio, entendeu? Essas coisas. É que sabe o que acontece? É que o rádio, as ondas de rádio, elas vão muito rápidas. E veja, o rádio, ele é só som. Na verdade, assim, não houve a televisão. O que surge primeiro é o cinema. E o cinema, inicialmente, o que ele era? Ele era mudo. Então você tinha só a imagem. E o cinema dependia que você gravasse essas imagens. Isso levava um tempo, aí você editava, etc. O rádio não, o rádio ele é mais imediato. Por quê? Porque você pode, tanto que você tem a rádio AM, você tem a rádio FM, a AM ela vai muito longe. Então, assim, para notícia, a rádio AM ela cobria um espaço de uma distância muito longa, né? Então, o rádio ele tinha essa possibilidade de passar as informações muito rapidamente. A televisão, para conseguir fazer isso, demorou muito tempo. Né? Por quê? Porque primeiro você vai ter a evolução do cinema, vai ter que sair do cinema mudo para o cinema falado, depois você vai ter a televisão, depois vai surgir a televisão, e a televisão vai ter um problema que é o quê? Que a distância com que essas ondas elas caminham. Então você vai ter um percurso muito pequeno
Então, se você tinha, por exemplo, um programa e você queria que determinado grupo assistisse, você tinha que gravar e mandar esses rolos para um determinado local. Esse local, eles iriam passar esse programa e você ia conseguir fazer uma transmissão de som e imagem, mas para um local limitado, até que veio o satélite. Aí o satélite, ele resolveu o quê? Muito esse problema de tempo e espaço, né? E aí você conseguia fazer com que determinado som e imagem pudesse ser transmitido praticamente ao vivo em qualquer local do mundo, né? Só que isso vai acontecer só na década de 70, né? Tanto que a Copa de 70 vai ser a primeira Copa que ela vai ser transmitida ao vivo e a cores, né, para o mundo todo, né? Sendo que o rádio já fazia isso já há muitas décadas, né? Transmitir as coisas ao vivo e por um espaço muito, muito grande, né? Uma área de cobertura muito grande, né? Então o rádio ele foi sendo pioneiro em um monte de coisa, né? Só que depois ela acabou sendo eclipsado, né? Quando vai havendo esse desenvolvimento tecnológico que permite que, como o Brunão diz, quer dizer, o som e a imagem cheguem para você, né? O som ele é muito bom, mas o som com a imagem é melhor ainda, né? Muda a forma de você perceber o mundo, né? Mas ainda assim o rádio ele cobre uma faixa importante da transmissão de informação, porque a gente tem que entender que o mundo ele ainda é muito desigual, né? Então você não tem internet em todo local, mesmo a televisão ela é limitada, né? Porque a televisão ela tem um custo, né? Você tem uma televisão, né? Energia elétrica e tal. O rádio ainda não. Você imagina em locais muito afastados, o rádio ainda ele consegue fazer às vezes de uma televisão e da internet. Verdade. Ô Henrique, uma coisa, você comentou sobre o lance de transmitir basquete. Muito antigamente se transmitiam lutas de boxe, cara, pelo rádio. Caralho. Sim. Eu acho que eu já ouvi falar disso. Tem muitos filmes de época assim, que os caras estão lá nos anos 30, nos anos 40, eles transmitem as lutas pelo rádio, cara. Luta que eu acho que fica bem emocionante, né? Não entendi, desculpa, Murilo. No rádio você tinha radionovela. Então, radionovela, exatamente. E com capítulos, né? Exato. Não, o cara fazendo sonoplastia, né? Fazendo sonoplastia com as coisas. Ah, vai o cavalo. Eu achava que isso era zoeira. Eu não sabia que. Eu ouvi sempre falar disso, mas eu achava que era zoeira. Eu não achava que era alguma coisa de verdade, séria. Não. Isso, inclusive, as radionovelas lançaram os primeiros, vamos dizer assim, um culto aos artistas das radionovelas, né? Então você tinha as radionovelas e depois o que acontecia? As pessoas elas corriam nas bancas para comprar no mês a revista mostrando quem eram aqueles atores, falando sobre ele. Então havia todo um mistério, né? Uma coisa charmosa. Depois quando os jovens eles iam até a revista para descobrir quem eram os atores e as atrizes, poder ver uma foto deles, né? Porque eles imaginavam muito como eram as pessoas, depois eles faziam o que eles comparavam, como eles imaginavam em função da voz, com as imagens que apareciam nos jornais, nas revistas. Então devia ser uma coisa muito interessante, né? Esse embate entre o real e o imaginário, né? Assim. Pô, antes do Sidão dar uma parte aqui, vamos para a previsão do tempo. ZYV 108, Rádio Cabaré, a rádio que te toca o útero.
aí, Sidão, você ouve rádio, mano? Não. Ou não? Não. Nada? Boa Nem noite. música? Não escuto. Aliás, esses dias eu tava em algum lugar, cara, e tava tocando rádio. Deixa eu lembrar onde foi. Fui no aniversário. E aí colocaram rádio. Fazia tempo que eu não ouvia, cara, e a rádio só tocava música boa, cara. Eu não lembro se era Antena 1, acho que era Antena 1. Só tocou música boa. Dependendo da hora, eu vou te falar que a Rádio Santa Bárbara, domingo, final de tarde, só toca metal. Eu não curto muito metal, não. Mas é assim, eu não escuto rádio, não tenho esse costume, cara. Eu acho que... Mas já tem teve antigamente? Não, tem só antigamente, quando moleque. Eu via Vox, Jovem Pan, Jovem Clã. Essas rádios regionais aí, acho que a Jovem Pan Educadora também. Mas quando era moleque, depois já depois já dos 30, já não ouvia mais. Sabe que quando eu era jovem, tinha 19, 20 anos, eu escutava muito uma rádio, e eu acho que ela não existe mais, chamava Gama FM. Nunca ouvi falar. Eu gostava tanto dessa rádio, rapaz. E eu tenho um saudosismo por causa dessa rádio, né? Em função da idade, de onde eu estava naquele período e tal, que eu escutava essa rádio, né? Se um dia nós tivermos uma tecnologia avançada, nós poderemos viajar mais rápido que as ondas do rádio, ou enviar uma nave, e elas vão poder viajar e captar essas ondas do rádio, porque essas ondas, vocês devem saber, elas continuam se propagando no espaço. Se civilizações muito à frente da gente, ou civilizações que surgirem no futuro, tiverem equipamentos adequados, eles vão poder captar essas ondas de rádios, que elas estão, mesmo muito fracas, caminhando pelo espaço. Tem um filme que trata disso, mas aí no caso são imagens, que é o Contato, que tem a questão deles estarem captando imagens, eles mandam a imagem de volta, vamos colocar assim dessa forma, como resposta, e é um discurso do Hitler. Esse filme é sensacional, cara. Como que é o nome dele? Contato. Contato. Não assisti, não. Ô, louco, você nunca assistiu Contato com a Judy Foster? Não assisti. Não, filme de 97. Esse filme é do cacete. Vou procurar. Puta, esse filme é muito bom. É baseado na obra de Carl Sagan. Tá. Agora eu entendi, viu? Agora eu entendi. O Murilo falou, e uma vez eu dei uma aula e aí de inglês e tinha curiosidades, né? E aí uma das curiosidades era a transmissão de rádio mais longa já existente. E aí tá lá, acho que a quantidade de dias, de anos, né, que tá sendo transmitido isso aí. E eu não entendi, eu achei que talvez fosse uma transmissão real, sabe? Tipo assim, que começou e eles não pararam até hoje. Mas eu acho que tem a ver com isso aí que o Murilo falou, que talvez pela onda de rádios propagar de uma forma diferente, né, num período diferente. Não sei nem se pode chamar de período, mas aí é física, né? Eu não manjo muito. Mas ela se propagar de outra forma, talvez a própria, como que fala lá? Quando a frequência, o período, etc. da onda, talvez seja isso então. Não que realmente ela esteja audível a todos nós, né? Talvez ela esteja ainda sendo transmitida, mas dessa forma aí, inaudível e no espaço. Você não tá se referindo a um sinal de rádio da Rússia, não, né? Não, é uma transmissão, pelo menos eu que constava no livro. Eu vou ver se eu acho. Ou se eu for botar no Google aí a transmissão de rádio mais longa, eu acho que vai aparecer alguma coisa assim, curiosidade, alguma coisa assim, mas agora fez sentido pra mim. Porque quando eu li a curiosidade, pra mim não fazia sentido. Os caras faziam um negócio de mais de anos sendo uma transmissão, entendeu? Que programa que é esse que dura anos? Mano, que é isso? Entendeu? Não faz sentido.
Então eu creio que talvez a única explicação talvez seja essa aí que o Murilo deu. Talvez eu vou dar uma olhada no Google aqui depois. Talvez não, com certeza eu vou olhar. Que tem um lance, né, de uma rádio, não é rádio, né, um sinal de rádio que tem na Rússia. Você inclusive pode acessar ele pela internet. Você entra no site lá, você pega ele, fica assim, tim, tip, 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 tim. É mó maneiro, cara. E eles acham, os caras, então, tem várias teorias sobre isso, tá? Ele, mano, tá não sei quantos anos, desde quase dos primórdios da União Soviética transmitindo isso. Muita gente, tem várias teorias, que eles já entraram na base, não encontraram nada nessa base onde tem um sinal, né, uma base abandonada lá naqueles confins da Rússia lá. Acho que são estepes, na Rússia são estepes, né? Não sei, é uma vegetação lá da Rússia, sei lá. Não sei, então, deve ter o step, mas não sei se... Cara, é um sinal de rádio que eles acham que é um código antigo para os espiões, entendeu? Para os espiões espalhados pelo mundo, para eles captarem, para eles poderem se comunicar, tá? Então tem várias teorias sobre isso, mas fica esse sinal de rádio, fica pip, 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 pip. É maneiro pra caralho, cara. Uma vez eu botei assim pra ouvir, tu fica uns 5 minutos ouvindo aquilo, tu começa a dar uma noia, velho. Tu fica, caralho. O que será que você conseguiu decifrar algum código, entender alguma coisa? Nada. Não, né? Nada. Não. Mas eles não acharam a fonte da transmissão ou só não quiseram romper a fonte da transmissão? Eles vão até essa base abandonada e detalhe, a base foi trancada por dentro. E eles não conseguem encontrar o sinal de onde vem o sinal do rádio lá dentro. É muito doido, cara. É muito doido, cara. Vejam sobre isso. Depois, se eu lembrar, eu boto o link na descrição. Não, eu boto no grupo. Pode crer. No grupo. Por favor. Agora, só uma coisa. Antes da gente continuar, vamos às informações do trânsito na região. Bem, amigos do Filhos do Cabaré, trânsito intenso aqui na frente do puteiro onde sua mãe trabalha. Aliás, ela pediu para avisar que não tem hora para chegar em casa hoje. Filhos do Cabaré. Sabe que eu acho muito curioso que eu no meu carro sempre tive um rádio simples, sem colocar grandes caixas de som, só som ambiente, né? E eu tenho 3 ou 4 rádios que eu já deixo programado, né? E é curioso que a música que eu escuto no rádio não é igual se eu for escutar em casa, procurar na internet, ou se eu pegar um CD, um DVD e for escutar a mesma música, não é a mesma coisa. Só um minutinho, porque ela tá acelerada. Eu tenho um amigo radialista, ele falou, eles tocam mais, ela dá uma aceleradinha, tipo 0.2, tocar mais rápido para eles poderem ter tempo de tocar mais música no programa. Pode ser que seja isso, mas me parece que é uma coisa diferente disso. Sabe o que é? O elemento surpresa. Então, como você está no carro e você tem todo um visual que te circunda, há todo um panorama à sua frente, e a música ela vem e você não esperava por ela, eu acho que ela te gera ou ela desperta emoções diferentes do que você se programar dentro do seu quarto, na sua casa, para você escutar aquela mesma música. Mesmo assim, eu não tenho certeza se é por isso, mas foi a conclusão que eu acabei chegando. Sempre que eu escuto a música em casa ou no rádio, ela é diferente. Eu acabei chegando a essa conclusão. E tem muito mais a ver com o emocional propriamente dito. Eu tenho uma Tanto que experiência eu mais escuto negativa. uma música no rádio, nossa, faz tempo que eu não escuto essa música, chegar em casa eu vou escutar ela de novo. É bonito, né?
tal, me faz bem, mas não é igual de quando, na hora que eu escutei no carro, talvez por causa desse elemento surpresa e por causa de todo o panorama que você está vendo e visualizando na hora que você está dentro do carro. Eu tenho uma experiência um pouco mais negativa. Às vezes quando eu ouço no carro, às vezes uma música assim que eu não conheço, no momento eu posso... Geralmente a minha reação é desgostar da música, não querer ouvi-la de novo. Mas eventualmente, assim, eu tô ouvindo em casa, assim, alguma coisa aparece, vamos por assim, no YouTube, aperto pra ouvir. Às vezes acontece de eu gostar da música. Eu não sei explicar também porquê, não sei se é o elemento de surpresa, que nem você falou, eu acho que isso pode influenciar também. Não sei se por causa do elemento de surpresa, talvez isso tenha um efeito negativo pra mim. Entendi. Por isso que nós somos seres individuais, Exatamente. né? Nós olhamos a mesma coisa e temos sentimentos diferentes, né? Exatamente. Eu vou contar uma história. Eu acho, Brunão, depois você pode fazer um corte e talvez até pode entrar na carochinha. A história é a seguinte: é de um livro chamado O Espião que Veio de Israel. Se eu não me engano, o nome desse espião acho que era Elia Cohen, se não me falha a memória. Então ele vem para a Argentina e na Argentina ele consegue se infiltrar na comunidade síria. E de lá ele consegue viajar para a Síria. E ele vai galgando caminhos dentro da sociedade síria e ele atinge os altos patamares do governo sírio. E aí o que acontece? Acontece que vai havendo uma série de... que naquele momento a Síria e Israel eles entraram em conflito. E vai havendo uma série de fatos que os jornais israelenses relatam e os sírios percebem que aqueles fatos só poderia ter chego aos jornais israelenses se tivesse sido passado por alguém que estivesse dentro da Síria. Então ele relata em algum momento que as pessoas no meio em que ele convive começam a ficar desconfiadas, começam a falar menos, começam a olhar um aos outros de forma desconfiada, porque todo mundo começa a achar que o outro pode ser um espião que esteja passando uma informação, então eles passam a falar menos, conversar menos, e eles não conseguem descobrir que as informações estão chegando, continuam chegando e eles não conseguem descobrir. O que acontece? Esse espião israelense ele tinha alugado um pequeno apartamento na área central de Damasco. Um dia, o que a contra-espionagem síria fez? Eles criaram um blackout programado. Eles fizeram um blackout na cidade de Damasco e eles colocaram um aparelho para poder vasculhar ondas de rádio. E descobriram ondas de rádio vindo da área onde morava esse espião israelense que estava infiltrado no governo sírio. Porque ele tinha um rádio de ondas curtas e com a bateria autônoma. Então, qual foi a ideia da contra-espionagem síria? Se alguém está passando essas informações aqui dentro, certamente ele deve ter um aparelho de radiofrequência autônomo. Então, com esse blackout, eles conseguiram vasculhar e chegaram até o apartamento dele e prenderam ele. Aí depois, lá de dentro da Síria, ele é julgado, ele é condenado à morte. Então, ele é morto por enforcamento na Síria. Puta história triste, hein, Murilo? Porra. Pois é, né, cara? Então, vocês conseguem me escutar? Sim. Ah, tá. É que eu saí pra ver o negócio no Google e aí
Eu achei que tinha caído. Igual da outra vez, eu saí, mas tudo bem. Enforcaram o espião aí, rapaz. Pois é. Ele, inclusive, fez uma carta, sabe, pra esposa, pros filhos. Aí ele foi visitado, trouxeram o rabino, o grande rabino de Damasco, para visitar ele, né? Aí ele escreveu uma carta para a esposa, para as filhas. Ele, inclusive, liberou, vamos assim dizer, a esposa para casar de novo, porque ela ainda era jovem, né? Porque ele sabia que ele podia ser pego, né? Era uma missão que os riscos eram evidentes, né? E ele não contava com o fato de que, apesar de ele ter chegado tão longe, a conta de espionagem síria ela também era inteligente, né? E conseguiram pegar ele. É um bom livro, se vocês quiserem ler. Chama Um Espião que Veio de Israel. É muito bom. Mudando um pouco aqui de falar, por exemplo, do poder do rádio, a gente já falou isso. Peraí. Para! A gente já falou isso em outros. Psicologia aqui no fundo, velho. Tô do lado da janela dele. A gente falou nisso no outro episódio, aquela questão da Guerra dos Mundos. E fala o nome aí, Cidão, antes que eu fale errado de novo. Eu acho que é H.G. Wells, eu acho. Não é o Orson, não. O Orson é o orator. Não, quem narrou foi o Orson Welles. O livro é de H.G. Wells. Mas eles não eram parentes. Como é que é? Um monte de O e um monte de R. Não, quem narrou foi o Orson Welles. E o livro, que é a Guerra dos Mundos, é de H.G. Wells. É que no dia, como gerou essa discussão, eu fui pesquisar, por isso que eu tô afiado. E o Gore ainda confundiu ainda com o George Orwell ainda. É muito O, é muito R, é muito L. Não. Eu falei Orson Welles. Você quis dizer Orwell, você falou Orwell. Quer dizer que ninguém estava certo e ninguém estava errado. Tava Você todo sabe mundo que errado. por fim das contas, inclusive o Maguila quis brigar com o El, né? Por quê? Quando ele foi lutar nos Estados Unidos, né? Olha, Não sabia, não. essa piada é velha. Essa é velha, né? Ele foi lutar nos Estados Unidos e ele queria pegar o Mike Tyson, né? Lutar com o Mike Tyson. Mas ele falou que não. Primeiro ele queria lutar com o tal do El. Mas quem conhece o El, Maguila? O El come Maguila. Falou, não vou aceitar esse tipo de coisa, então eu quero primeiro pegar esse El. Depois a gente vai pro Mike Tyson. É o quê? Como que era? Tinha uma faixa escrito El come Maguila. Então ele falou, eu vou pegar primeiro esse tal de El aí, porque ninguém come o Maguila, não. Então... É igual o Amaral, né? Quando foi jogar na África do Sul, né? O cara falou, viu? Que tem que ficar meio esperto, hein, Amaral? Tem a questão do apartheid, aí o apartheid aqui é muito coisa que é feia. Não, pode deixar esse apartheid aí, pode deixar que eu marco ele. Não vai fazer nada no jogo, não. Falando em rádio e futebol, reza a lenda que quando o Brasil em 58 foi jogar na Suécia, Copa do Mundo, o Garrincha comprou um rádio lá na Suécia. E ele entrou na concentração, o Didi falou pra ele, mas o que é isso aí, Garrincha? Ele falou, eu comprei um rádio aqui. Ele falou, mas isso é besteira, cara. Você comprou um rádio na Suécia, esse rádio só vai falar em sueco, não vai resolver pra gente que fala português. Na hora que ele ligou, começou a falar sueco. Puta, fiz uma burrada de ter comprado esse rádio. Não, se quiser, você não perder dinheiro, compro de você pela metade do preço, vai. Pelo menos você não perde tudo. Daí ele vendeu pro Didi pela metade do preço. Reza a lenda isso. Depois aqui no Brasil funcionou, né? Tá funcionando direito. Falando em rádio, né? A gente comentou mais dos rádios de carro ou sites da internet. E o objeto, o produto rádio? Vocês tinham em casa também? Vocês tinham o costume de ouvir o rádio em si? Eu tenho até hoje. Tá lá nos meus pais. Um Microsystem, que era para carregar, eu ouvia rádio direto nele. Eu também tinha um radinho que eu ganhei de meu tio,
era um fone, ele era o fone, mas o aparelho já era no fone mesmo. Foi coisa bem anos 80, né? Era o fone, se levantava aquela antenona nele. Eu tinha um radinho preto também, que meus pais me deram também, um radinho de pilha. E eu me lembro nele assim que eu ficava ansioso para ouvir as coisas. E eu acordava aos sábados e estava passando horário eleitoral obrigatório. Eu ficava ouvindo. Só porque eu queria ouvir o rádio. Porque eu queria ligar o rádio e ouvir, entendeu? Caraca. O aparelho, né? O rádio em si, ele foi um objeto de culto e desejo, né, de tanta gente, né? Eu também, em casa tivemos vários tipos, rádios maiores, menores, radinhos de pilha. O rádio era uma coisa muito bacana, ele era como o celular talvez hoje, né, talvez não dê para comparar, né? Mas talvez sim fosse um dos objetos que as pessoas gostavam de carregar, né? Principalmente depois da TV era o rádio. Era costume você ver pessoa andando de bicicleta com um radinho acoplado à bicicleta, né? Você então, do estádio, Murilo, os caras botavam o radinho dentro da camisa no ombro. Ficava aqui assim, o jogo com o radinho no ombro. Então assim, o rádio ele foi um objeto de culto e de desejo, né, das pessoas, né? E é curioso porque na evolução do rádio você tinha que o rádio inicialmente ele era de válvula, né? Então a válvula ela foi importante pro desenvolvimento do rádio, só que a válvula esquentava muito, ela queimava. Agora quando inventaram os transistores, aí foi a grande sacada, né? Porque os transistores eles foram feitos e eles foram diminuindo de tamanho. E ao diminuir de tamanho, foi possível você fazer o que com o rádio? Você diminuiu o tamanho do rádio. Então isso aí deu assim uma possibilidade de um monte de coisa, inclusive isso que o Brunão falou, né? Um rádio em que você acoplava num fone e colocava no ouvido, né? Então isso aí foi uma grande evolução no rádio, você ter conseguido transitar das válvulas para os transistores, né? Então tecnologicamente foi uma evolução assim fenomenal. Não, e uma coisa, isso aí que o Henrique mencionou antes, até você também falou, Murilo, da gente entrar num site e ouvir aquela estação de rádio. Por exemplo, todo celular que eu tive até hoje, ele tem rádio. Sim. Ele tem na opção rádio. Você entra lá para você ver até a força da coisa. Você pode entrar no site e ver, mas mesmo assim os aparelhos continuam vindo com rádio. Tá certo que só pega FM, mas vem lá com o radinho. Se você botar o fone de ouvido, você consegue ouvir rádio. Normalmente. O meu celular é chinês, ele tem um aplicativo que chama FM Rádio. Pois é. Eu tive um rádio, não sei se vocês tiveram. É um rádio tamanho de uma caixa de sapato. A gente chama de rádio gravador. Quem já teve aqui? Poxa vida. Claro. Esse era legal, hein? Eu me lembro de ter o primeiro contato com o rádio gravador, cara. Eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade. O negócio era incrível, né? A gente apertava aqueles 2 botões lá, não sei se era o play e o record junto, ou só o record aí. E aí você falava ali, o negócio soltava a sua voz, rapaz, você ficava fantasiado, hein? Ficava, nossa, que da hora. Rádio gravador, né? E depois falou só de gravador, né? Só gravador e tal, mas era um rádio gravador que falava, né? Se eu não me engano. Sim. Dava pra gravar música assim. Algumas rádios o cara ele lançava música, então ele dava um tempo, né, pra você poder fazer a gravação. Ele não falava antes nem depois. Você gravar a música, né? Então você grava a música na fita cassete e depois você escutava a fita cassete, aquela música que você tinha gravado no rádio. E aconteceu o contrário também, né? Dos caras falarem em cima da música, né? Soltar a vinheta da rádio em cima da música. Dava um ódio, cara. Você gravando a música e vinha a vinheta em cima da música. É que eu lembrei do Walkman, entendeu? Mas não era exatamente do Walkman que eu queria lembrar, era do rádio, né? Tinha esse rádio que era o rádio gravador, tamanho de uma caixa de sapato, rapaz. Isso. Pensa num negócio pesado. Falando em rádio, em programas de rádio, talvez o Henrique vai achar isso maluquice.
Mas Sidão, não sei, talvez pela diferença de idades, era muito menino. Mas o Murilo vai lembrar. Final de noite, assim, aquelas rádios tocavam uma música romântica e a cada verso da música o cara traduzia a letra. Lembra disso, cara? Cara, Good Times. Tinha uma rádio lá no Rio que era assim, Good Times 98. Aí o cara falava assim, a música falava, não vai dizer, eu quero você pelada. E Aubrey era seu nome. Tão incomum. A garota e o nome. Ih, cara, era uma maneiro, velho. Olha, muito nego chorou no travesseiro escutando esses tipos de programa. Muita coisa. O cara tava apaixonado. Foi assim que surgiu o Tocava uma sertanejo música universitário? dessa, o cara fazia a tradução, o cara ele colocava pelo travesseiro e chorava. Porra, quantas vezes. Mano, se o cara for ouvir isso à noite, porque ele tava apaixonado, mano. Tava apaixonado, aí ficava ouvindo a música lá, e o cara tinha um vozeirão, né? Eu não sei se ele pausava a música, não me recordo disso. Né? Mas aí, aquele cara com vozeirão, e essa noite eu vou te estuprar. E ficava lá, aí viu o verso, aí ele falava, vou enfiar o dedo no seu nariz. Cara, era maneiro pra caralho, cara. Viu, você já deve ter comentado aqui também, né? De quando a gente música pra pessoa e ficava o programa todo ouvindo. Vocês já comentaram isso aí, né? Não falamos disso não. Tem isso também, né? Mandava a música. O que a gente tá falando aqui com o Sidney, que ele quer mandar um recado pra Tatiana. Nossa, né? Tomara que ele menos. Nossa, não se podia. Nossa, não, recado pra mulher. Ficava. do RG total. Não, vou explanar outro dia. Ela já participou de algum programa aqui, mas eu não usei todos. Eu acho que eu usei pseudônimos. Viu? Ficava o porra do programa todo, rapaz, pra poder mandar uma música lá e o nego ouvir tua voz lá, falar, o que? O Sidney mandando aqui pra Tatiana aqui, não sei o que lá. Que bosta. Sabe uma coisa que eu me lembro? Isso daí foi. Duas coisas aqui. A gente falou do aparelho e, quem não lembra do rádio relógio, né, mano? Nossa, meu pai tinha um bege, cara, que ele tinha uma barra em cima assim de toque, né? Que você tocava a mão assim, você botava a mão e ele parava de tocar, ficava... E a gente podia começar também com música, né? Despertar com música, né, cara? Não, meu era só ligar uma rádio que você gostava também, né? Deixava sintonizar, aí naquele horário a rádio ligava. Você falou Não, agora não que sabia vontade no quarto do meu não. pai pra ver se ele ainda tem o dele, porque muitos anos aquilo lá tocando de manhã cedo, assim. E é que nem o Murilo falou, dava o horário, começava a tocar rádio. Sim, claro, começava na rádio. Você tinha a opção, tocar a campainha que era insuportavelmente chata, acordava 3 casas, a sua e aquelas casas do lado, e também ouvir ou entrar na rádio, né? Tocando música. Eu não sabia programar, não, meu. Era só com esse negócio aí, traumatizante, por sinal. Nossa, cara, me bateu uma nostalgia agora desse rádio relógio dele. Mas viu, o rádio ainda ele é uma evolução, porque antigamente tinha aquele despertador que tinha aquele sino que batia naqueles copinhos, que lá era uma coisa que ele até vibrava. O relógio ele pulava de um lado pro outro, sabe? Nossa Lá, assim, acordava o bairro todo, sabe? Lá uma coisa horrorosa. O rádio relógio ele chegou assim, ele já houve uma melhora com ele, né? Uma coisa que eu lembro também, acho que devia ter aqui, porque acho que isso tinha em todo lugar, a hora do Roberto Carlos. Ficava só tocando música do Roberto Carlos. Senhora. Eu lembro da minha mãe arrumando a casa ouvindo a música do Roberto Carlos. Que nota, senhora. Estrelas mudam de lugar. Só pra ver. O Sidão falou de mandar a música pra rádio. Não sei se vocês já viram hoje em dia, mas tem um programa que
você manda mensagem pra eles, né? Você liga pra eles, aí os caras tentam te reatar com a sua ex. Nossa, é muito legal. É muito legal, cara. É só as tretas, só. Às vezes a pessoa atende, assim, não sabe o que tá atendendo, né? E começa a falar com os caras da rádio, dão uma desbaratinada na pessoa, assim. A hora que a pessoa começa a entender o que é, a pessoa começa a ficar puta, assim. Pra que me ligou nessa merda? Eu não quero nada com essa pessoa aí. Vou processar. Aí acontece também dos caras. A gente vai conversar melhor sobre isso. Mas nunca volta, né? Dificilmente. Então depois a gente conversa, né? Só os casos de família, só os casos de família. E uma coisa, e o humor no rádio? Né? Tinha, o Pânico, acho que é clássico, né? Quando você pensa em humor, não é esse Pânico agora, né? Constitucional, um programa produzido pelo Congresso Nacional. Alô, alô, atenção, atenção, emissoras de todo o Brasil. Mais um programa em transmissão nacional. Atenção, atenção, emissoras de todo o Brasil. Até 5 anos atrás. Pânico era bom, cara. Pânico era bom. O Pânico tinha. Na hora do na leite. Rádio Educadora. Na Educadora que tinha parada também, que era maneira. Na hora do leite. A hora do leite, exato. Tinha, também tem um clássico, que era o Tutinha, que fazia nos primórdios não, primórdios da Jovem Pan não, né? Lá nos anos 80, que o Tutinha fazia. Tinha um que era filhos do Ataíde, acho que era. Não, sobrinhos do Ataíde, na Rádio 89. Isso aí era demais, cara. Mas, cara, qual que era do Tutinha, cara? Não era o Dr. Pimpolho. O Dr. Pimpolho é o cara zoando o Tutinha. Que o Tutinha falando assim, amigos, hoje estamos. Obrigado, Mina, pelo carinho desta pequena melódia que me foi feita pelas pequenas ouvintes que ouvem este pequeno piolho que vocês falam de Jovem Pan. Cara, os caras falavam que isso era, assim, um fenômeno, né? Porque a Jovem Pan apareceu tarde no Rio. A Jovem Pan apareceu no Rio, substituindo uma rádio que é clássica no Rio de Janeiro. Né, que inclusive vai virar um filme agora no segundo semestre desse ano, que o nome do filme é A Maldita, que vai contar a história da Fluminense FM. ZYD 470, Rádio Fluminense FM Estéreo, 94,9 MHz, Rio de Janeiro. E, cara, a Fluminense FM era uma coisa muito precária, mas, cara, todas essas bandas dos rock dos anos 80 estouraram por conta da Fluminense FM. Né, porque foi por muito tempo a única rádio rock no Brasil, né? E era uma coisa muito precária. Eu me lembro uma vez de estar na casa dos meus pais na Petrópolis, tinha uma varanda, né? Sentado numa varanda, mano, ouvindo uma versão de Enter Sandman do Metallica, só instrumental. Eu não sei onde os caras conseguiam essas coisas, sabe? Os caras tinham umas versões de música ao vivo que você não via em nenhum outro lugar, cara. Exclusivo. Entendeu? Puta, cara, era demais, cara. Aí a Jovem Pan comprou a Fluminense. E eu me lembro que a Jovem Pan já chegou com um programa chamado Só Se Fodense, que virou, obviamente, uma gíria no Rio, né? Pô, refulando, hein, puta, Só Se Fodense. Entendeu? Virou uma gíria na época. Mas eu lembro, velho, da Maldita. Puta, era muito... Eu peguei, obviamente, a final da Maldita, né? Eu não peguei o primórdio dela lá, nem o auge, talvez. Mas eu me lembro, meu irmão ouvia muito Fluminense FM. Eu me lembro de um programa, cara, tinha na Rádio Cidade. Começava todo dia às 5 da tarde até às 7 horas da noite, né? Que era a hora do Brasil. Se chamava Cidade do Rock. Cara, conheci uma porrada de banda ali. A primeira vez que eu escutei Rage Against the Machine na minha vida foi ali. Conheci um monte de banda na Cidade do Rock. A Moniquinha Venerato, vocês não vão conhecer, que ela é locutora muito do Rio, né? Moniquinha Venerato. Puta, era do cacete, cara. Momento saudosismo. 100%. Maradona saudades. Estava o Brunão comentando sobre a radialista, me fez lembrar do Osmar Santos.
Olá, garotinho. Pois é, você acaba de ganhar um presentão aqui da equipe esportiva da Rádio Globo e Rádio Excelsior. Pimba na ursinha. Nós falamos tanto, né, do futebol, né, no esporte, no rádio, e nós comentamos sobre Osmar Santos, que ele foi também um cara, assim, que ele fez uma época no rádio, né, e ele foi um dos primeiros, assim, que transitou para televisão e também deu certo na televisão, né. Ele ia do rádio para a TV, da TV para o rádio, e ele conseguiu transitar muito, muito bem nesses dois meios de comunicação. Vocês comentaram sobre a questão do humor, mas você sabe que grandes humoristas no Brasil, como por exemplo o Chico Anísio, o início dele foi no rádio. Inclusive ele, quando ele começou na cidade natal dele, ele fazia, na verdade ele não fazia programas no rádio, mas ele ia nos concursos, porque as rádios abriam concursos para imitadores, para cantores, para dubladores, assim por diante. E ele sempre estava ganhando no tema humor. Aí proibiram ele em Maranguape de participar, porque ele ganhava todos. Aí eles vieram para o Rio de Janeiro, ele fez a mesma coisa, ele participava nas rádios, nas competições para imitação. Ele ganhava tudo, e proibiram ele de participar também, porque ele ganhava tudo, né? Até que ele conseguiu em algum momento participar efetivamente de um programa, e aí viram que ele dava pra coisa, né? Conhecido das questões envolvendo as artes das imitações, né? Da comédia, e transformou no comediante que ele foi depois, né? Mas tudo começou na rádio. Uma coisa, o do Tutinha que eu falei é o Djalma Jorge. Djalma Jorge. Eu não Se alguém tiver curiosidade de procurar no YouTube, tem algumas coisas. E é bem engraçado. Obviamente que são coisas que estão ligadas àquele tempo, né? Mas Djalma Jorge é legal. E outra coisa também que eu fui pesquisar agora, e apareceu também, que é muito legal, e eu recomendo, inclusive, que vocês procurem 2 episódios de Inteligência Limitada com Café com Bobagem. Foi 3 caras foram numa vez, 3 caras foram no outro. Cara. Sem zoeira. É de mijar de rir. Os caras só fazem merda. Só fizeram merda aqui a vida inteira. Fecha a porta, filho da puta! Eu conto, por exemplo, assim, que eu estava no hotel. E no hotel que eu estava, assim, tinha um negócio da Puta, garagem. vento frio da Assim, aqui, seu desgraçado! Assim, de zinco, né, no caso. Aí o que eles fizeram? Vai logo, animal! Vou te encher de porrada, hein? De cheiro d'água, estavam no 3º, 4º andar e soltaram. E começaram a dizer, Surdo, seu merda! não! Aí soltou o negócio, fez aquele barulho lá embaixo. Foi um forfé do caralho, imitando que o negócio do cara tinha pulado. Filho da puta! Eles eram expulsos de hotel, velho, de tanta merda que eles faziam. Mas procurem sobre isso. Os 2 episódios com Café com Bobagem, mano, é de chorar de rir. E são os caras de humor de rádio, cara. Toca a punheta. Exatamente. E era um humor de rádio sem freio. Né? Sem freio mesmo. O cara, falava mesmo, era outros tempos. Viu? Ninguém cancelava ninguém. Eles tentaram na televisão e não deu certo, né? Verdade. Né? Na televisão, assim, conseguiram alguma coisa, mas assim, não fizeram o sucesso que eles fizeram no rádio. Mas por que será? Será que a TV é um pouco mais politicamente correta? Então, a mudança, o tempo da televisão é outro, né? A imagem, ela também, carrega um monte de símbolos. Então, assim, eles eram engraçados, mesmo na televisão. Mas, assim, alguns se deram melhor na redação, sabe? Do que, propriamente dito, estar na frente da televisão fazendo humor, né? Então, eles não conseguiram repetir o mesmo sucesso que eles repetiram no rádio. O rádio dava para eles. E olha que tem uma coisa, né, Murilo, que o humor talvez seja a única coisa que a TV aceite qualquer tipo de biotipo, né? O gordão, o magrelo, o altão, muito alto, desengonçado, né?
E não foi isso que não fez os caras terem sucesso. Apesar que a galera do Café com Bobagem ficou muitos e muitos anos na Praça é Nossa, fazendo parte do elenco da Praça é Nossa. Mas pode perceber, eles não conseguiram repetir o mesmo sucesso do rádio. Como eu falei, eles eram bons na televisão, mas não como no rádio. A imagem passa um outro tipo de julgamento, né? A imagem já produz um certo julgamento que o rádio talvez não produza. Pode ser. Ou a própria curiosidade, você tá ouvindo alguém ali, você imaginar que a pessoa é de tal forma, e você vê a pessoa pessoalmente e fala, não tem nada a ver com aquilo que eu achei. No meu caso, por exemplo, quem me ouve vai falar, esse rapaz é muito engraçado e tal. Agora, quando me vê pessoalmente ou na televisão, vai falar, não, ele não é apenas engraçado, ele é muito mais bonito. Então, eu acho que talvez ele merecia fazer um filme romântico, ele mereceria um galã. Sidão, você olhar pra você da ânsia de vômito. Quem tem curiosidade de saber quem é o Sidão, imagine, lembre do momento que já teve ânsia de vômito. É isso, é você ver o Sidão, é isso. Não, pare. Paulo Cintura, lembra? Haja vista. Quem lembra do Paulo Cintura? Haja vista sobre isso que está sendo falado, não está diretamente ligado, mas a gente pode fazer um link. Quem acompanhava o programa Silvio Santos tinha o Lombardi. Lombardi, sua vez, Lombardi. Legal, Silvio, sou eu. Vamos nessa, aqui é bom. Lombardi, ele era um locutor que ele nunca aparecia. Nunca. Verdade, rapaz. Via uma silhueta, mas ele nunca aparecia. Inclusive, havia um contrato, nesse contrato, ele não poderia aparecer, ele só tinha a silhueta e a sua narração. Como fosse, na verdade, assim, um apêndice do rádio dentro da televisão. Mas Pensou de ser visto Lombardi? Também, né? Acaba virando uma marca dele também, né? Esse anonimato, de certa forma. Sem dúvida. Virou uma marca mesmo, uma marca registrada. Só que eu lembrei agora. Que toca a punheta. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Eu lembro uma vez eu era moleque, eu fui passar uma temporada na casa da minha avó. Minha avó tinha um radinho de pilha, né? De azul, me lembro até hoje, era azul claro. E a gente tava à noite assim, ficava à noite ouvindo, cara, tinha Praça é Nossa no rádio. Sim. A Praça é Nossa, eu lembro da velha surda, assim, mano, e era diferente, era uma dinâmica diferente da TV, entendeu? E era muito engraçado, me lembro que eu ria desesperadamente, assim, cara, que eu achava muito engraçado. Não pode ser igual, né? É igual o Murilo falou, é tempo diferente, sim, não, então, eu acho que a rádio possibilita mais o negócio ser mais, como é que eu vou falar, mais engraçado, mais solto, entendeu? Porque um exemplo aqui, óbvio, guardando as devidas proporções, mano, a gente gravar assim como a gente grava, se a gente gravasse em vídeo, a gente não falaria 70% das coisas que a gente fala. Tá, até porque nós estaríamos olhando um pro outro também. Não, nem isso, né? Nem por isso. É porque nós ficamos. Não, eu acho que as pessoas iam falar assim, a gente ia pensar o seguinte, assim, eu falo isso porque experiência própria. Porque acho que fica aquele lance assim, as pessoas estão me vendo, vão saber quem eu estou falando. E aqui, cara, só áudio você pode ser igual na rádio, você pode ser quem você quiser, irmão. Há um certo anonimato, né? O rádio te dá um certo anonimato, né? Ele pode. Eu nem diria anonimato, eu diria. Há uma atmosfera de surpresa, né? Ou de uma áurea um pouco de distanciamento. Então, né? Não, eu acho que o rádio tem aquele lance assim do mistério, de você, de aguçar a sua imaginação, entendeu? Conta, a Moniquinha Venerápia mesmo, que eu falei aqui.
porra, eu ouvia aquela mulher com aquela voz, porra, eu imaginava totalmente diferente do que ela é, entendeu? Ela é uma batatinha, sabe? Ela é uma batatinha, uma tiazinha batatinha. Eu imaginava uma surfistona, tá ligado? Toda descolada. É muito doido isso, cara. Quando você vê os caras assim, fala, pô, então é você. Totalmente diferente do que eu imaginava, cara. É muito, muito legal, pô. Tivemos grandes radialistas, pô, minha mãe ouvia o programa do Haroldo de Andrade, era toda manhã, começava 9 da manhã até o meio-dia, estava ouvindo o Haroldo de Andrade, aí levava convidados, aí conversava sobre algum tema, aí tinha um psicólogo, tinha um advogado, tinha um médico, aí ficava conversando sobre os temas, era legal, cara, entendeu? Era bem legal, era o rádio, eu vou falar uma parada aqui, ouvir rádio, ele ocupava um espaço na vida das pessoas, assim. É como se tivesse uma presença física. Eu, por exemplo, eu cresci ouvindo os jogos do Vasco pela rádio, eu tenho a sensação de, por exemplo, além dos jogadores dos jogadores do Vasco da época, Dinamite, Giovani, Mazinho, esses caras, o Acácio, o goleiro, os caras da rádio, o Zé Carlos Araújo, o Apolinho, o Gilson Ricardo, que faleceu no início do ano passado, porra, o Gerson. Eu tenho a impressão que esses caras são meus amigos de infância, entendeu? É muito doido isso. De tanto que eu ouvi esses caras. Ouvi no jogo, era uma coisa ali. Parecia que o rádio conversava comigo. Uma coisa que a televisão não faz. A televisão às vezes não dialoga com quem tá vendo. O rádio parecia que dialogava. Entendeu? Então, isso é muito maluco, assim. O Gilson morreu dias depois do que o Dinamite morreu. Obviamente eu não tive o mesmo baque que eu tive quando o Dinamite morreu, né? Foi um negócio muito chocante pra mim. Mas o do Gilson senti pra cacete, entendeu? Eu me lembro que até conversei com o Alexandre é do Rio, é do Demente. Eu falei, caralho, Alexandre, e o Gilson? Ele, porra, cara, tá todo mundo triste aqui no Rio, cara. Porque o Gilson, porra, era o cara que fazia parte da vida de todo mundo, que eu via jogo pelo rádio, entendeu? É doido isso, cara. Muito doido. O rádio, a impressão que me passa é que ele é mais intimista. E o rádio é o seguinte, ele pode te acompanhar. Você pode fazer a atividade que for praticamente, você consegue fazer escutando o rádio. Você pode dirigir escutando o rádio, você pode pintar uma casa escutando o rádio, você pode ter uma atividade laboral escutando o rádio. Obviamente que se você for ter que ler cagar coisa, né? Precisa ler, assim, fica um pouco mais complicado. Mas outras atividades, o rádio ele pode te acompanhar. Então ele passa a ser um parceiro, né? E essa parceria leva a impressão de quê? De que ele é muito íntimo, muito próximo da gente, né? Diferente da televisão, que a televisão já é mais difícil você fazer isso, né? Hoje com o celular, com a tecnologia que nós temos hoje, você já consegue, obviamente, levar a imagem para outro local, ver. Mas assim, o rádio, como você não precisa ver a imagem, ele pode estar junto com você em várias atividades. Não, e tem uma coisa, né, Murilo? O lance do rádio, a televisão, você, vê os caras lá, você vê o cara, às vezes de terno, de social, essas coisas, fica um pouco formal e te mantém longe. A rádio, tu não tem essa visão. Tu tá a impressão que o cara tá de bermuda e camisa e chinelo falando com você. Talvez isso que tenha acontecido muito com esses mesacasts que tem por aí hoje, ou até essa galera que é youtuber, porque as pessoas se veem neles. Entendeu? Olha assim e fala, o cara se veste que nem eu. Entendeu? Ele não tá igual o William Bonner. Tem gostos parecidos. Então, o cara não tá igual o William Bonner de terno. Porra, você já parou pra pensar? Telejornal no Brasil e no mundo, os caras estão de terno. Terno, irmão. Olha o distanciamento que se coloca entre as pessoas. O cara tá de terno, velho. O cara tá dando notícia, o cara tá de terno. Tipo, parece que, ele é um cara assim, sei lá, alguém relevante, importante. O cara tá de terno. Deve ser importante o que ele tá falando. Entendeu? E o rádio não tem isso. Pois é. Haja vista que essa transmissão pela televisão ela é tão séria. Você comentou a questão do terno.
E o Vanucci, que ele era um narrador, um comentarista, né, um jornalista, melhor dizendo, do esporte, e ele deu para televisão, que ele também trabalhou no rádio, Vanucci, mas quando ele foi Alô você, né? Alô você. Alô você. Ele foi para televisão, ele quebrou um pouco o paradigma, porque era todo mundo muito sério, era uma roupa social. Ele não, ele passou a ir com uma roupa mais descontraída, o jeito dele falar. Então isso aí inovou a época, né? Só que ele foi pego comendo uma bolacha e a partir dele foi mandado embora. Ele era comedor também. Rapaz, esse cara aí catou Regininha Poltergeist. Marinara, lembra da Marinara? Você lembra da Marinara? Delegada Marinara? Não, e não só ela, aquela também, aquela Valéria, não sei o que lá, que apresentou também o Jornal Nacional e o Fantástico. Valéria Monteiro? Exatamente. Nossa, Vanucci comentou. Alô você. Alô você. Aquele lance lá que até minha avó faria, o cara ia lá só e creu, todo mundo. É comendo feio pra caralho, rapaz. Pra tu ver, mano. Televisão, né? Televisão, irmão, todo mundo fica bonito. Mas o lance dele, cara, ele falou depois sobre isso, né? Do lance do biscoito, mas não é que ele falou que foi meio que trairagem. Ele falou que, o cara não ia cortar pra ele, né? Ia cortar pra Milena, eu acho. E acabou cortando pra ele. Ele falou, vai cortar pra Milena? Ele falou, não era um biscoito, era um pão com manteiga, que ele falou. Eu tava comendo um pão com manteiga. E ele falou, ia cortar pra Milena e cortou pra mim. E aí me pegou ali mastigando, velho. É que o contrato proibia que você levasse alimento pro local de trabalho. Sim. É que ele explicou, ele falou, aquela loucura que era, acho que era cobertura de Olimpíada isso aí. Falou, cara, aquela loucura de Olimpíada, você não dormia direito, fazia nada direito, não se alimentava direito, eu aproveitei para comer um pouco de manteiga. Mas eu acho que o pior dele ainda foi aquela vez loucão, dizem que era remédio, né? Que ele tava loucão na Rede TV, que o Brasil tinha acabado a Copa da Alemanha, né? 2006, e com a Itália campeã, e aí ficou lá e começou ele falando que os leões vão comer você, que ele tava loucaço ao vivo. Muita gente falou que era remédio, isso é até clássico isso aí. Totti, Zambrota! Itália, campeã mundial pra nós. Então, eu acho que eu lembro de alguma coisa assim. Cara, ele doidão, ele falando, né? Itália, Itália, cantando assim, o Brasil tem que correr, porque se não correr, os leões vão comer você. Muito doido, velho. Já não tava no melhor momento dele, né? Não. Faz tempo que não. Faz tempo que não tava. Tanto que teve uma transmissão também, ele parecia que ele tava bêbado. É essa, ué. É a essa que eu tô falando. É a mesma. E ele tomava assim uns goralzinhos, tomava um negócio. É que ali a Rede TV não foi o fim dele, que depois ele foi pra essas TVs aí, não sei o que lá, Aparecida. Quase essas TVs de bairro, vamos colocar assim. E ele saiu da Globo, ele foi pra Band, aí da Band pra Record, da Record Rede TV. Ele fez todo o caminho da desgraça, né? Só foi pro fundo do poço. E aí na Rede TV que aconteceu isso. Aí depois ele foi pra TV Aparecida, não sei o que lá. E aí até que ele faleceu depois, né? Faleceu relativamente. Ele tinha 66, 67 anos. Uma coisa também importante a gente falar do rádio. Que isso já acontecia lá atrás, acho que hoje deve estar muito pior. Somente quando você pega estrada, essas coisas. O como existe rádios evangélicas. Tomaram conta das rádios, né? No seu dial tem um monte de rádio evangélica. Até canal de TV, né, cara? Aberto, assim. Aberto mesmo tem só Record, né? Mas os caras compravam horários, né? Mas R.R. Soares comprava o horário nobre na Bandeirantes, 8 horas da noite. Era do cara. Aqueles canais lá, tipo, do negócio da fé lá, não é aberto? Achei que fosse aberto, essa porra. Qual? Eu não lembro o nome daquela porra lá, Show da Fé. Mas eu acho que evangélico...
mas eu acho que evangélico só é a Record. Tem, por exemplo, Rede Vida, Estação Nova, isso é católico. Mas a Record... A TV Aparecida também não é aberta? Mas é católica, não é evangélica. Mas o caso da Record é a Igreja Universal que compra o espaço da Record. Não, a Record é do Edir Macedo. Tudo ele bem. Comprou a... Ele comprou... Mas a... Assim, o espaço é assim, sim, entendi. O Fala que eu discuto, o famoso Fala que eu discuto. Pro espaço. A Universal compra aquele horário, sim. Mas, de fato, houve uma proliferação das rádios, né, evangélicas. Me parece, sem muito pouca filtro. Não tem, muitas são piratas. Isso aí vem com fenômeno, né, porque assim, o grande fenômeno sociológico do Brasil dos últimos 20 anos, na verdade, é o crescimento das igrejas neopentecostais. Então, você tem aproximadamente 30% da população evangélica, principalmente neopentecostal. Então, esse crescimento, segundo estudiosos, é a grande mudança, o grande fenômeno sociológico. E as rádios evangélicas, elas, na verdade, elas estão... fazem parte desse fenômeno, né? Então, você imagina, eu sou de uma época em que os evangélicos, eles não podiam escutar rádio. Eles não podiam ver televisão. Não podia ver TV, é isso mesmo. Então, assim, eles não podiam nem jogar futebol, para vocês terem ideia. Havia uma série de restrições no comportamento social dos evangélicos. E em algum momento, obviamente, perceberam que para que se expandisse a religião evangélica, né, ou as religiões evangélicas, seria necessário massificar. E o rádio, ele é uma forma de você massificar uma determinada ideia, uma determinada conjuntura, né? Então, a partir desse feeling que eles tiveram, eles passaram a comprar rádio, alugar espaço nas rádios, e depois isso se expandiu para TVs também, né? Ouviu, amém? Só uma coisa, rapidinho sobre isso aí, o Velcro falou uma coisa interessante no último Dementes, que ele falou um lance assim de crescimento de evangélico. Ele atribuiu uma coisa, ele falou, cara, a igreja católica não vai em lugar que tem pobre. Porque a igreja, geralmente, é aquele lance grande, suntuoso. Então, até a igreja mais simplesinha católica, ela não vai onde tem. E aí o evangélico não, o cara aluga um salãozinho, uma garagem de casa, ele faz uma igreja evangélica. Então, eles acabam tendo esse alcance que a igreja católica deixou de ter. O que acontece é o seguinte, não faz total sentido. O que acontece é que a igreja católica, ela deixou de ir até onde o pobre estava. Que a igreja católica, ela ia. Haja vista que quando chegou os europeus chegaram no Brasil, uma das primeiras coisas que eles fizeram, o que foi? Foi fundar uma igreja e mandar para cá quem? Os jesuítas, América Latina não, América toda, do Uruguai até o Canadá, foram os jesuítas que ajudaram a expansão da colonização europeia. Você encontrava jesuíta do Uruguai até o Paraguai, criaram as missões, né? Então, assim, a Igreja Católica não, ela sempre esteve muito próximo das pessoas, pro bem ou pro mal, né? Isso aí a gente pode discutir à parte, mas não, eles estavam muito próximos, né? Então, entraram dentro das florestas, iam até as tribos indígenas, só que em determinado momento a Igreja Católica, ela passou ao quê? Se elitizar. Posso completar? Deve.
se for ver, já foi até citado, acho que até pelo Murilo mesmo. Os evangélicos se tratam como irmãos, né? Os católicos, eles não chamam o outro de irmão, nem tem nada próximo disso, assim. Apesar de na Bíblia dizer tal, somos todos irmãos, etc. Mas o católico não vê o próximo como irmão, não. O evangélico, mesmo que de maneira, sei lá, falsa ou use alcunha e tal, por algum motivo, mas eles se referem ao outro, ao próximo, como irmão, né? Ah, ele é meu irmão, não sei o quê. Eu acho que isso aí são os mais os bitolados. Não sei te dizer. O que o Sidão quis dizer é o seguinte, é que ao tratar o outro como irmão, você aproxima a pessoa. Você quebra uma barreira. Captura mais ela, no caso. Não tem dúvida disso. Então o que acontece? A igreja a católica, ela é mais formal, formalismo maior, né? E ela, à medida que foi passando, ela foi ficando cada vez mais formal. No caso da igreja, as igrejas evangélicas não, na verdade sim, a igreja protestante há um informalismo maior, né? Tanto que eles quebram o monopólio da Igreja Católica, né? E uma das coisas é o seguinte, cada um pode interpretar a sua maneira a Bíblia. Eu não dependo do padre para interpretar para mim, né? Exato. Então isso aproxima as pessoas da Igreja, né? Isso entre outras coisas. Mas voltando na questão do rádio, obviamente que em algum momento as lideranças evangélicas viram que o rádio ele era uma boa forma de você propagandear a sua ideia, propagandear a sua fé, propagandear a sua doutrina, e em algum momento ali disseram o seguinte: bom, vamos pegar esse aparelho com o aparelho do demônio e vamos usar a nosso favor. Basicamente vender o seu produto através do aparelho do demônio, né? É engraçado, né, cara? É que não é bem o tema hoje, mas isso aí pode até ser a gente falar. A gente já falou de religião, mas pode falar uma gama tão grande de assuntos. Não parece que é um negócio orgânico, né? Parece que é um negócio planejado, né? Eu acho que não. Ele primeiro é orgânico, depois se planeja. Por quê? Porque as igrejas, a questão da fé no Brasil especificamente, ele é muito forte. O brasileiro, ele é muito crente, vamos assim dizer, né? Independente de qual igreja ele vai confessar, mas as igrejas estão muito próximas, né, do dia a dia do brasileiro, né? É claro que a nossa mistura, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha 2, 3 religiões, né? Aqui isso é possível, mas é orgânico essa questão no Brasil, essa questão envolvendo a religião, a fé. Mas não se engane, não é só no Brasil, viu? O Canadá passa por uma coisa muito parecida. Estados Unidos nem diga, né? Haja vista que essas igrejas evangélicas menos tradicionais, que são as neopentecostais, a grande maioria delas veio dos Estados Unidos. Né? Tanto que elas usam o nome delas, na maior parte das vezes, tem church, né? Elas se auto-intitulam alguma coisa de church. Tem uma só. Que inclusive teve um aluno que achava que era crush, chamava. Achava que era uma igreja pra você conhecer evangélico. Eu vou lá no crush. Que crush? É church, animal. Vocês falaram da formalidade da igreja católica, né? Mas eu não sei se ainda é assim hoje em dia, né? Mas os da congregação, né? Acho que os protestantes, né? Protestantes também, né? Eles vão de terno na igreja até hoje, né? De terno, vestido, né? Enquanto... Vão no estilo, rapaz. Nossa, cara. Olha assim, doutor, tudo bom, doutor? Eu até pensei que fosse advogado uma vez. Falei, doutor, tudo bom? Não, sou doutor, não, sou evangélico. Sou evangélico. Várias vezes, na minha época que ia de ônibus por fora, essas coisas de terno, as pessoas achavam que eu era evangélico.
Pô, deixa eu falar. Hoje tava tendo aqui. Bom, vou resumir. Veio uma amiga da minha mãe aqui, né? Evangélica. Minha mãe também é evangélica, né? Apesar de eu achar que. Eu já comentei que eu acho que a minha mãe só é evangélica pra poder ter amigo, mas tá bom. Olha lá, Murilo. Pega até a mãe. Se tivesse uma guerra, o Sidão entrega todo mundo em 30 segundos. Só ia ter bomba voando de um lado pro outro. Eu acredito! O cara vai falar assim, não, tortura aquele cara. Ele fala, não precisa nem torturar, irmão. Não quer saber. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, não vou falar nada. Pá, pum. Não, tá bom, peraí. Viu? A mulher tava aqui com o celular na mão e você percebe que é uma pessoa de baixo nível de instrução e tal, mas assim, a mulher com o celular na mão e aí as duas conversando e me mostrando no celular, olha aqui, Sidney, o anticristo vai voltar, ó. Ele tá chegando na época do apocalipse e tal, os cavalos não, como que é? Os cavaleiros do apocalipse, caralho. Eu já comecei a rir, não aguentei, sabe? A minha mãe olhou com uma cara tipo assim, né? Ô Sidney, você pode até brigar comigo, mas na frente dela aqui, faz de conta que você tá, né? Não acreditando, só no olhar, sabe? Tipo assim, para de rir da cara da mulher, Sidão. E eu rachando o bico, né? E aí eu percebi que ficou meio chato assim, eu parei, sabe? Mas essa própria senhora aí, né? Que já é uma senhora, sabe? Deu uns 5 minutos. O nome dela é Baby Consuelo ou não? Baby do Brasil, não, né? Não, é Angélica. Ó, aí... Olha lá. Instigando mal aí, ó. Ela não vai ouvir não, assim, esse podcast profano, essa coisa profana, viu? Aí eu tava aqui no quarto, deu uns 5 minutos depois, ela tá falando lá, eu não sei o que lá, esse negócio de vacina aí, ó, eu não vi um menino, menino novo, 23 anos, teve acho que foi um câncer e tal, e morreu rapidinho, não sei o que lá, tudo por causa desse negócio de vacina. Eu só ouvindo aqui, eu falei, meu Deus. Bom, mas não tem nada a ver com rádio isso, né? Então tá bom. A não ser que seja a radioterapia. Os comerciais, não. O Bruno falou que ia ter comerciais hoje. Tá bom. Vambora, rapaziada. Ô, Mura, aqui o lado vai ficar de carachinha, então. Põe naquela carochinha. Beleza. Tá pesado, hein? Vambora? Vamos. Valeu, rapaziada. Valeu. Vamos sintonizar outra rádio. Valeu, galera. Valeu. Para ver se conseguia. Botei alguém para ver se ele comia. Botei um gato em patalinha. Ator pornô. Taquara FM, ao que toca a punheta.